E a luz iluminando, amados irmãos, por quê? Trazendo a luz para esse mundo. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Como é que o mundo vai ver Cristo? Se está apagando em nossas vidas a vida de Cristo. Amados irmãos, quando nós mostramos a nossa vida, é vergonha, é miséria. A única vida que edifica, que expressa, que testemunha, que impacta as pessoas é a vida de Cristo em nós. Paulo vai dizer: eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. A vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, Gálatas tem 4 mortes. Mortos para a lei, mortos para nós mesmos, mortos para a carne e mortos para o mundo. Perde a visão. Olha aqui a igreja da Galácia. Vocês começaram bem? Vocês começaram o espírito, estão voltando para a carne? Estão voltando para o judaísmo? Não, irmãos. Não. Nós precisamos ganhar discernimento espiritual. Crescente. A visão espiritual tem que gerar de um modo ou de outro em nossas vidas. Como que eu sei que eu estou ganhando visão espiritual? Primeiro, você está enxergando mais seus próprios pecados do que enxergar os pecados dos outros. Segundo, amados irmãos, você está enxergando que você é um filho de Deus e está nas mãos amorosas do Pai. E que o Pai ele tem na sua mão 2 coisas: um cajado e uma vara. Uma vara para disciplinar e um cajado para trazer ao seu coração aquele que estão se afastando. Um amor crescente, uma devoção crescente a Cristo. Aí você vai saber. 1 João 2,6 diz assim: aquele que permanece na minha palavra deve andar como eu andei. Irmãos, andar como Jesus andou. Como é que eu vou andar como Jesus andou? A diferença entre ele e eu é tremenda. Mas há uma cruz. Essa cruz que nos aproximou, nos atraiu a ele. Essa cruz que na sua morte e ressurreição nos deu a vida dele. E essa vida dele em nós deve crescer. Convém que Cristo cresça e eu diminua. Irmãos, nós não queremos pagar o preço. Nós temos nossos deusinhos e nós não queremos renunciar a eles. Esses aqui são Deus. Alguém pega lá e vê Raquel, né? Jacó. O que Raquel trouxe da casa do pai dele? Ídolos. Ídolos do lar. Aí você vê aqui e fala assim: como é que pode uma coisa dessa? Como é que ela vai trazer essas coisas? Irmãos, cadê os nossos ídolos? Pode ser sua esposa, seu marido, seus filhos, sua casa, seu carro, até a sua própria igreja. Seus ídolos, seu conhecimento, sua arrogância, o sei tudo, são ídolos. Irmãos, obediência, fruto do Espírito, testemunho. Aqueles que ganham visão espiritual, realidade espiritual. Visão do sumo sacerdote celestial. Como é que nós vamos ter essa visão, meus irmãos? Que Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso fiador. Você está entendendo, meus irmãos? Como é que nós vamos deixar? Ele é o autor da fé. Ele é o grande pastor das ovelhas.
a noção do sumo sacerdócio de Cristo como precursor, fiador, intercessor, mediador, o doador da fé. A visão do sumo sacerdote, amados irmãos, você vê em Romanos 8, ele vive para interceder por nós. Hebreus capítulo 4, olha, chegai-vos ao trono da graça de Deus, que Ele é rico em misericórdia e graça, vai te socorrer na hora oportuna. Você tem um sumo sacerdote, você tem um apóstolo e sumo sacerdote, Jesus Cristo. Chegue a Ele, que Ele pode, amados irmãos, nos salvar completamente, a todos que se chegam a Ele, a Deus através dEle. E Ele diz assim para mim, tenho por intrepidez entrar no Santo do Santo, por esse novo caminho, o sangue de Jesus. Fique lá, não saia de lá, fique na presença de Deus. Mas os meus pecados, eles são perdoados. Mas a minha fraqueza, Ele te fortalece. A minha desesperança, ela é minha esperança. A minha falta de paz, ela é minha paz. Ah, irmãos, a minha falta de direção, Ele é a nossa direção. Ele é a nossa âncora segura no céu. Visão do nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Meus irmãos, qual é a sua visão? A Bíblia só tem uma. É interessante que alguns na Bíblia falam de uma coisa só. Jesus, quando aquele moço rico chega para Jesus, e Jesus roubou, certo? E perguntou: o que farei para ganhar a vida eterna? Ele estava preocupado com a vida eterna. E Jesus vai dizer assim: guarda os mandamentos. Eu não tenho guardado. Mas não, mas o mal por ele nem assim, não. Ela está à frente. Aí Jesus vai: então sabe o que se faz, meu jovem? Eu amo você. E Ele nos ama. Por isso que nós estamos aqui. É o seu amor que nos constrange, que nos agarra. E Ele vai dizer: vai, vende tudo que tens e dê aos pobres. E você vai me seguir. Você vai ter um tesouro no céu. Aquele jovem, Jesus diz para ele uma coisa só. Uma coisa que define a sua vida: eu ou a sua riqueza? Eu ou o mundo? Define. E aquele jovem foi embora, porque ele amou mais o que é terreno, o que é temporal, do que aquilo que é eterno, daquilo que é invisível. Ele amou mais. A vida eterna estava ali do lado dele. Uma coisa que falta. E ele deixou. Nós vamos estudar sobre Betânia, a casa de Deus. Maria, Jesus vai dizer para Maria: Maria, Marta, uma coisa só, Marta. Salmo 27, versículo 4, olha, eu anseio, eu buscarei uma coisa só. Eu quero viver na casa de Deus, eu quero contemplar o meu Senhor. Uma coisa. Paulo vai dizer: esquecendo as coisas para trás, eu prossigo para o alvo. Uma coisa. A igreja do Senhor Jesus Cristo é de uma coisa só: Cristo. E mais ninguém, mais nada. Infelizmente, nós temos Cristo e o templo, Cristo e o grande pregador, Cristo o intelectual bíblico, Cristo. Não, irmãos, só Cristo. Irmãos, se não for a visão de Cristo, não presta. Paulo era um religioso, descendência espetacular. Sobre os legalistas fariseus da lei, era descendente fariseu. Era um top. Religiosamente ele era um top. Ele dizia: eu considero tudo isso um esterco, um perda, para conhecer a Cristo, ser achado dele, ser conformado a Ele.
amados irmãos, isso é visão espiritual. Isso é visão de Deus. Isso é visão celestial. A visão de Cristo traz para mim, para você, vida de Cristo, realidade, traz progresso, uma vida ascensional, traz serviço, que nós vamos estudar, responsabilidade minha como Assembleia, traz para mim, para você, consagração, traz a glória de Cristo, mas tudo isso precisa vir com quebrantamento, renúncia, entrega. Não pode ser discípulo de Jesus. Irmãos e irmãos, o caminho de voltar à visão de Cristo só tem um: quebrantamento, arrependimento, renúncia e redenção a Ele. Fora disso, não tem como voltar. Será, irmãos e irmãos, que nós estamos preparados? Será que nós queremos realmente ter uma visão celestial? Uma visão espiritual? Nós estamos falando de realidades, irmãos. Vida prática. O que nós queremos na nossa vida? Eu quero ter um bom salário, uma boa casa, uma boa família, um bom carro, e ter algumas coisas para eu passear. Não é errado. Mas essa não é a visão espiritual. A visão espiritual vai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Buscar primeiro. Então, sem visão, o povo fica o quê? Eu e você ficamos o quê? Perdidos, sem disciplina, sem responsabilidade, sem direção, sem propósito. Por causa disso, perecemos. Por causa disso, não testemunhamos. Por causa disso, o nome de Jesus é blasfemado no meio de nós. Pode ver, está vendo? Aquela diz que é crente. Olha lá. Como disse, eu converso bastante com os motoristas. Não chego, eu fico um pouquinho com eles. E um lá me cutucou, eles cutucam, né? Graças a Deus. Eu falei, irmão, doutor, então um crente pode, você acha que um crente faz isso? Eu falei, não. Se ele fizer, ele se arrepende, volta para Deus, confessa e corrige aquilo que está errado, né? Aí ele virou assim, e esse daqui é pastor, esse daqui diz que é crente. Olha que ele vota, olha que ele segue, olha. Aí ele perguntaram para mim, e daí, doutor? Eu falei, ele precisa ganhar visão celestial, espiritual. Está entendendo, meus irmãos? Não somos perfeitos, mas o povo de Deus perdeu a visão. Olha a visão de Paulo, antes e depois. Olha a visão de outros, meus irmãos. Olha a visão de Abel. A igreja precisa ganhar a visão de Abel. Que ainda fala, qual a visão de Abel? Eu sou um pecador, depravado, corrupto, perdido, sob a culpa do pecado, a condenação do pecado. Para chegar ao meu Senhor, eu tenho que ir através do sangue de Jesus, através da cruz. A igreja precisa voltar à visão da cruz. A suficiência, a abrangência, a centralidade da cruz em Cristo. Quer ver outra, meus irmãos? Ela vem, a visão pode vir de meios diferentes. Se você for ver na Hebreus 11, você pode ver cada um. Mas todos eles com visão espiritual e pela fé. Quando você olha para
Abel, ele viu o melhor sacrifício. O maior sacrifício não é o que eu faço para Deus. O maior sacrifício que Cristo fez por mim naquela cruz. Esse é o maior sacrifício. O que ele viu? Que Noé viu? Diante de tudo que ele estava ali, a depravação total, o homem com o coração longe de Deus, o que ele viu? Uma arca. E a arca tornou-se uma realidade em sua vida. Ele pegou as medidas celestiais, não podia ser diferente, e ele construiu a visão da arca. Mas, Senhor, não chove, não tem temporal. A visão governando a sua vida. A visão governou a vida de Noé. Noé e sua família foram salvos. E todos que não estavam lá pereceram. Está vendo, meus irmãos? Abraão viu a cidade que tem fundamentos. Está lá em Hebreus. Ele e outros, o que eles viam? De longe eles contemplavam uma cidade que não tem fundamentos. A cidade celestial, que você vai ver Apocalipse 22, que não passa da igreja. Você vai ver isso aí. Abraão viu a cidade que tem fundamentos. Moisés viu o quê? O tabernáculo. Deus deu a visão para ele, o tabernáculo no Monte Sinai. E ele traz o molde. Molde não, as medidas, o modelo. E Deus capacita todos eles para construir. E quando construiu o modelo, que aconteceu? Shekinah. A glória de Deus encheu aquele lugar. Está vendo, meus irmãos, o que ele viu? Davi viu o quê? O templo. Ele queria construir o templo. Deus falou, não, você vai construir, seu homem se vai. O seu filho vai construir. Isaías viu o quê? O Senhor do templo. Isaías capítulo 6. E olha o que aconteceu com ele, irmãos. Daniel viu o quê? Daniel viu a vida do rei, o ancião de dias. Daniel teve a revelação do Senhor e não aguentou a revelação. E o Senhor vai dizer para ele, Daniel, você é muito amado. Visão de Deus, irmãos. Visão celestial. Zacarias viu o quê? Candeeiro. Candeeiro não pode ficar sem óleo. Sem óleo não tem luz. O óleo é o Espírito Santo. A igreja é um candeeiro. Está em Apocalipse. Pedro viu o quê? Tem o lençol descendo do céu. Com tudo aquilo que no Velho Testamento era contaminado para eles e não podia, era pecado comer aquilo. Agora Deus vai dizer, sabe quem são esses daí, Pedro? São os gentios. Aquilo que eu santifiquei, não considerem como imundo. Agora Efésios 2 vai responder isso. Através da cruz, ele reconciliou judeus e gentios e fez um novo homem. Um novo homem é corporativo, é celestial. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Paulo viu o quê? Paulo viu um homem celestial. Ah, mas irmão, esse homem, ele viu Cristo, o cabeça do céu, e viu a igreja, uma visão celestial. Aquele homem morreu pelaquela visão. Ele era obcecado pelaquela visão. Coisa que nós perdemos isso mesmo. Nós estamos obcecados por tantas coisas, não por Cristo e a paixão de Cristo Jesus. João viu o quê? 7 candeeiros, amados irmãos. Mas no meio dele, o que ele viu? O homem, filho do homem, o Filho de Deus encarnado. Ah, irmãos. E finalmente João vai ver o
visão de Noé, a visão de Abraão, a visão de Davi, a visão de Zacarias, a visão de Isaías, a visão de Daniel, a visão, amados irmãos, de Paulo, a visão de João Batista. Todos eles têm uma única visão: Cristo e a igreja. Não tem outra. Cristo como cabeça, a igreja como seu corpo. Cristo e a sua igreja, meus irmãos, precisam perder essa visão terrena. Perder essa visão terrena. A visão celestial é a visão da suficiência de Cristo em tudo. Mas irmãos, sem visão, uma carreira para correr. Você está correndo o quê? Não há guerra para você lutar, e não há esperança para você esperar. Para que você está correndo? Você não tem visão de Cristo, visão do céu, visão das glórias de Cristo, visão da vida de Jesus, visão da eternidade com Cristo. Você não tem, está correndo para quê? Para que você está lutando? E por que você está esperando? A visão nos dá direção, nos dá alvo, propósito. E se você não tem direção, não tem visão. Qual é a sua identidade? Qual a sua segurança? Qual o propósito da sua vida? Irmãos, a visão nos dá força para lutar. Nós estamos sozinhos. Deus está conosco. O seu Filho, nosso intercessor, mediador, fiador, Ele é tudo. O Espírito Santo, o Consolador, está conosco. A visão nos dá força para lutar, mas dá disciplina para correr. A carreira cristã, celestial, alvo determinado. Uma coisa, Senhor, é uma coisa. Pensai, buscai nas coisas lá do céu, uma coisa. Dá amor para manter-se na fé, na perseverança, no amor. Mas irmãos, sem visão, o povo é destruído. Olha no geral a igreja, irmãos. Como é que está? Descabelado. No geral. Cadê o propósito? Onde Cristo está? Não fica olhando para os outros. Olha aqui. A visão celestial é mais do que ver o Senhor Jesus como Salvador. Você pode ver Jesus como seu Salvador, você pode experimentá-lo como seu Consolador, ou pode mesmo conhecê-lo como seu supridor, mas você ainda carece de uma visão celestial. Os filhos de Israel, meus irmãos, saíram do Egito, foram salvos. Cadê a visão celestial? Qual a visão celestial para eles? Canaã. Mas a vida cristã tem dois rios. Tem o Mar Vermelho. 1 Coríntios 10 vai dizer: ela se passou pelo batismo, você foi salvo. Mas tem o rio Jordão. O rio Jordão fala de quebrantamento, morte para nós mesmos. 12 pedras dentro, 12 pedras fora. O que Cristo fez de mim dentro, fora é visto. Por que vocês estão vivendo assim? Porque eu trago no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Mas irmãos, foram um povo que pereceram no deserto. Cadê a visão? E Deus tinha falado: vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para onde? Para Canaã. Uma terra que manda leite e mel, onde tem tudo. Quantos entraram? Josué e Caleb, e abaixo de 20 anos, que nasceram onde? No deserto. Todos que vieram do Egito, todos eles não entraram.
Só Josué e Caleb e abaixo de 20 anos que nasceram no deserto. Eles falharam em entrar na terra prometida, não chegaram, não entraram ao propósito de Deus, que Deus tinha concedido para ele. Do mesmo modo, sem visão espiritual, nós não entramos no propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? As circunstâncias que eu estou vivendo, qual é o propósito de Deus? Deus tem o propósito de nos fazer o bem. Só que o bem nosso não é o bem que Deus quer. Para nós o bem-estar, eu não ter problema, vai resolver tudo, vai acabar com todas as minhas dores, não vai ter enfermidade. Isso não é. O bem de Deus é na dor, na tristeza, na decepção, na angústia, na aflição, sermos conformados à imagem e semelhança de Jesus, como cordeiros, sem falar nada, na mão dos seus pastores. Meus irmãos, eu sempre digo aqui, nós somos um bando de petezada. Gosta de ir para a rua, gritar, por aí também. Quando é que Jesus saiu na rua, irmão? O que é feito, né, irmãos? O que fizemos da igreja? O que nós fizemos da igreja? Cadê a visão celestial? Perdeu a visão. Irmãos, as prioridades desse mundo passam a ser as nossas prioridades, né? Como é dito, quais são os palanques desse mundo? Humanismo, mas aí, tudo que se imagina, a natureza, o clima, todos são os nossos palanques. Não estou dizendo que você deve fazer mal para o clima, nada disso, mas não é nosso. Mas pega todas essas causas. Irmãos, eu mesmo conosco hoje, apesar de sermos salvos, graças a Deus, mas apesar de sabermos tudo isso, ainda não estamos centrados em nós mesmos, escravos da nossa vontade, escravos das nossas decisões, escravos do que eu acho, que eu não acho. Meus irmãos, perdemos a visão. Será que Cristo é tudo para mim? Você não é liberto do eu, e eu também não, se nós não tivermos visão celestial, visão espiritual. Olha Paulo, Romanos 7, o eu, mais de 16 vezes, eu. Quando ele vai dizer, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele vai para Romanos 8, e Romanos 8 é libertação, é vida em Deus, é vida no Espírito Santo. É vida de dependência, é vida de submissão. Mas irmãos, a visão celestial, você se torna cristocêntrico, não na palavra, na mente, no coração, no serviço e no andar. Você torna-se cristocêntrico. Presta atenção, não é só aqui, conhecedor da Bíblia, se torna Cristo, a mente de Cristo, o coração de Cristo, os afetos, as afeições de Cristo, o serviço de Cristo e o andar de Cristo. Meus irmãos, a menos que estejamos unidos com Deus em Cristo, em seu propósito, permaneceremos bebês em Cristo e não procuramos a glória do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus continue falando no nosso coração. Deus continue falando no nosso coração. E se Deus permitir, irmãos, hoje à noite nós vamos falar sobre a igreja. Dividir hoje uma só, depois no domingo nós vamos continuar. E depois eu tenho mais duas, uma do Severino e uma do pastor de Sorocaba. Provavelmente domingo à noite ele vai vir, se ele acertar. Então, meus irmãos, aí no final nós vamos estudar sobre a responsabilidade. Quem ganha a visão de Cristo? Visão celestial. Cristo e a igreja. Você está entendendo? Você vai ganhar
responsabilidade. Somos responsáveis por aquilo que Deus tem feito e Deus tem falado. Cadê a nossa responsabilidade? A graça de Deus tem se tornado em vão, inútil para nós? Paulo diz: eu fiz mais que todos vocês, trabalhei mais que todos vocês, mas não foi eu, foi a graça de Deus operando em mim. Essa graça não é barata, ela é cara. Custou o preço do sangue de Jesus e vai custar a nós, irmãos, morrer diariamente, eu e você, para que a vida de Cristo se manifeste. Que Deus seja louvado.